Capítulo 11. Todavia, nada aconteceu de acordo com as previsões de Chichikov. Em primeiro lugar, ele acordou mais tarde do que imaginava. Foi a primeira contrariedade. Levantou-se e mandou imediatamente indagar se a sege já estava atrelada e se tudo estava pronto, mas foi informado de que a sege não estava atrelada e de que nada estava pronto. Foi a segunda contrariedade. Ficou muito zangado e já disposto a passar uma valente descompostura no nosso amigo Selifan. Só esperava impaciente para ver com que espécie de explicação ele ia tentar justificar-se. Logo, Selifan apareceu na porta e o seu patrão teve o prazer de ouvir as mesmas conversas que habitualmente os amos ouvem dos criados nos casos em que há necessidade de partir às pressas. — Mas, Pavel Ivanovitch, precisamos ferrar os cavalos primeiro. — Ah, porcalhão! Pedaço de asno! Por que não me falaste nisso antes? Não dava tempo, com certeza? Tempo, lá isso dava. Mas há as rodas também, Pavel Ivanovitch. Vai ser preciso pôr aros novos. As estradas agora andam muito esburacadas, sacolejam muito. E também preciso avisar, com sua licença, que a frente da sege está toda desconjuntada. É capaz de não aguentar até a segunda estação. — Mas que patife! Exclamou Chichikov, juntando as palmas das mãos num golpe, e avançou para ele a ponto de Selifan, com medo de receber um mimo do patrão, recuar uns passos, desviando-se. — Queres matar-me? É isso que queres? Queres esfaquear-me pelas costas? Queres assassinar-me no meio da estrada, bandido? Porcalhão maldito! Monstro marinho! Hein? Hein? Ficamos parados aqui 3 semanas inteiras. Foi ou não foi? E nem uma palavra eu ouvi da tua boca imunda. Nem um som. E agora, no último minuto, é que me vens com essas conversas. Quando está tudo pronto, só falta subir no carro e partir. É neste momento que vens passar-me esta rasteira, não é? Hã? E tu bem que sabias de tudo isso antes, não sabias? Não sabias, hã? Responde! Sabias? Sabia, respondeu Selifan de cabeça baixa. E então, por que não me disseste nada, hã? Selifan não respondeu, mas de cabeça baixa parecia estar dizendo para si mesmo. Gozado como isso aconteceu. Veja só, não é que eu sabia mesmo e não falei nada? Pois agora vai correndo buscar o ferreiro e que tudo esteja terminado e pronto em 2 horas. Estás ouvindo? Em 2 horas, sem falta. E se não estiver, eu te dobro como um chifre e faço um nó. O nosso herói estava muito irritado. Selifan já ia saindo para cumprir as ordens recebidas, mas parou na porta e disse: Ah, patrão, mais uma coisa. É sobre o cavalo pedrece, sabe? Era melhor vendê-lo de uma vez, porque ele, Pavel Ivanovitch, é um verdadeiro patife. É um cavalo assim, que simplesmente, Deus me livre, só dá amolação. Pois é. Vou sair já correndo para vendê-lo no mercado. Juro por Deus, Pavel Ivanovitch, ele só é bom para ser olhado, mas na verdade é o mais manhoso dos cavalos. Um cavalo assim, em parte alguma, se... Ah, asno! Quando eu resolver vendê-lo, eu o venderei. E dispenso tuas opiniões, estás ouvindo? O que eu quero ver é isso. Se não me trouxeres os ferreiros neste instante, e se tudo não estiver pronto em 2 horas, vou dar-te uma coça tamanha que não vais reconhecer tua própria cara. Ah, some daqui! Fora! Selifan saiu. Chichikov ficou muito mal-humorado e atirou para o chão o sabre que sempre viajava com ele pelas estradas, a fim de infundir o devido temor a quem fosse necessário. Levou 1/4 de hora às voltas com os ferreiros até chegar a um acordo, porque os ferreiros, como só ia acontecer, eram uns refinados malandros, e percebendo que o assunto era de urgência, exigiram 6 vezes mais que o preço normal pelo serviço. E por mais que ele reclamasse e os chamasse de ladrões, assaltantes, exploradores dos viajantes, aludisse até ao juízo final, não conseguiu demover os ferreiros das suas intenções. Eles aguentaram firmes e não só cederam no preço, como ainda se demoraram no trabalho, em vez de 2 horas, 5 horas e meia. Durante esse tempo, Chichikov teve o prazer de gozar os momentos agradáveis, tão conhecidos de todo viajante,
quando tudo já está nas malas e no quarto só se vêem pedaços de barbante e papeluchos jogados pelo chão, junto com outros detritos e lixo, quando um homem não pertence nem à estrada, nem ao lugar onde se encontra, vê pela janela os transeuntes arrastando-se, a falar sobre os seus copequês e a levantar os olhos com uma curiosidade tola, para depois de fitá-lo continuar o seu caminho, o que espicaça ainda mais o mau humor do infeliz viandante encalhado. Tudo o que existe, tudo o que ele pode ver. A vendinha defronte da sua janela e a cabeça da velha que mora do outro lado da rua, espiando pela janela de cortinas curtinhas. Tudo lhe repugna, mas ele não se afasta da janela. Fica ali, ora distraindo-se, ora prestando novamente uma espécie de atenção obtusa a tudo o que se move e não se move diante dele, e esmaga por despeito uma mosca que nesse momento zumbe e se debate contra a vidraça debaixo do seu dedo. Mas todas as coisas têm um fim, e o minuto tão esperado chegou. Tudo estava pronto, a frente da sege devidamente consertada, as rodas equipadas com aros novos, os cavalos alimentados, e os ferreiros espertalhões despediram-se a contar as moedas recebidas e a fazer votos de boa viagem. Por fim, a sege estava atrelada, 2 pães brancos frescos colocados dentro dela, Selifã com alguma coisa de comer metida no próprio bolso, já na boleia, e o nosso herói, finalmente, pôde subir para o seu coche, diante do boné agitado pelo criado da estalagem, lá apostado na sua sobrecasaca de algodão, e dos lacaios e cocheiros da hospedaria e vizinhanças que se haviam reunido para apreciar a despedida do patrão alheio e de toda espécie de outras circunstâncias que costumam acompanhar uma partida. Chichikov acomodou-se e a sege, do tipo daquelas usadas por solteirões, que permanecera tanto tempo parada na cidade e quiçá tanto cansara a paciência do leitor, franqueou os portões da estalagem e partiu. Graças a Deus, pensou Chichikov e persignou-se. Selifã estalou o chicote. Ao seu lado aboletou-se Petrushka, que antes ficara pendurado no estribo, e o nosso herói, acomodando-se melhor sobre o tapetinho da Geórgia, ajeitou atrás das costas uma almofada de couro, espremendo os 2 pães quentes, e a carruagem saiu novamente a saracotear e a rebolar, graças ao calçamento, que, como se sabe, tinha uma forte energia propulsora. Chichikov olhava com uma sensação indefinida para as casas, os muros, as cercas e as ruas, que pelo seu lado, também como que saltitando, recuavam lentamente, e os quais só Deus sabe se o destino lhe reservava tornar a ver algum dia no decorrer de sua vida. Ao dobrar a esquina de uma das ruas, a sege teve que parar para deixar passar um longo e interminável cortejo fúnebre que a ocupava em todo o seu comprimento. Chichikov, pondo a cabeça para fora da janela, mandou que Petrushka perguntasse quem estava sendo enterrado e ficou sabendo que se tratava do enterro do procurador. Repleto de sensações desagradáveis, nosso herói refugiou-se imediatamente no canto da sege, cobriu-se com a manta de couro e fechou as cortinas. Durante esse tempo, enquanto a sege teve de permanecer parada, Selifã e Petrushka, de cabeças devotamente descobertas, examinavam quem, como, de que e sobre o que passava, contando um por um os pedestres e os rodantes, enquanto o seu amo, tendo-lhes dado ordem de não reconhecer nem cumprimentar os criados conhecidos, também se pôs, por sua vez, a examinar timidamente, através das janelinhas de vidro que havia nas cortinas de couro, o acompanhamento do enterro. O féretro estava sendo seguido por todos os funcionários, de chapéu na mão. Começou a recear que reconhecessem a sua sege, mas eles tinham outras preocupações. Nem sequer estavam se distraindo com as conversas sobre coisas da vida cotidiana que geralmente têm lugar entre as pessoas que acompanham um defunto. Todos os seus pensamentos estavam, naquela hora, concentrados sobre eles mesmos. Pensavam em como seria o novo governador-geral, de que maneira ele atacaria o serviço e como os receberia. Atrás dos funcionários, que iam a pé, seguiam as carruagens, do interior das quais espiavam as senhoras de toucas de luto.
Pelos movimentos dos seus lábios e braços, percebia-se que conversavam animadamente. Talvez também estivessem falando do governador-geral e fazendo previsões acerca dos bailes que ele iria dar, e trocando ideias a respeito dos seus eternos festõezinhos e lacinhos. Por último, atrás das carruagens, seguiam alguns carros de aluguel vazios, em fila indiana, e finalmente nada mais restava, e o nosso herói pôde prosseguir sua viagem. Afastando as cortinas de couro, ele suspirou. Lá se foi o procurador. Viveu e depois morreu. E agora os jornais vão publicar que se finou, para a tristeza dos subordinados e de toda a humanidade, aquele homem, cidadão respeitado, pai extremoso, marido exemplar, e acrescentarão ainda muitas outras coisas. Dirão quiçá que ele partiu acompanhado pelo pranto das viúvas e dos órfãos. E, no entanto, se formos examinar bem o caso, tudo o que ele tinha a seu crédito era um par de sobrancelhas espessas. Neste ponto, mandou que Selifã apressasse o passo, pensando ao mesmo tempo com seus botões. Afinal de contas, foi bom eu ter cruzado com o enterro. Dizem que dá sorte encontrar-se com um defunto. No entanto, a sege já havia entrado por ruas mais desertas. Logo começaram a passar apenas as longas cercas de madeira que anunciavam o fim da cidade. O calçamento também já terminara. Passaram a barreira, a cidade ficou para trás e mais nada. E novamente estavam na estrada. E de novo, de ambos os lados da estrada real, começaram a passar os marcos de verstas, guardas de estações, poços, filas de carroças, aldeias cinzentas com seus samovares, suas camponesas, e o estalajadeiro esperto e barbudo correndo-lhes ao encontro com aveia na mão, e o andarilho de alpercatas surradas, arrastando-se a pé a 800 verstas, cidadezinhas construídas às pressas, com vendinhas de madeira, barris de farinha, alpercatas, pães brancos e outras miudezas, barreiras coloridas, pontes em reparo, campos infindáveis de um lado e do outro, coches de viagem dos donos da terra, um soldado a cavalo carregando um caixote verde com um chumbo em grão e as marcas do seu batalhão de artilharia, sulcos semeados, verdes e amarelos, e sulcos negros, recém-rasgados, cobrindo de listras, a intervalos, as estepes, uma canção entoada ao longe, cumes de pinhos no nevoeiro, bimbalhar de sinos a se perder na distância, corvos em bandos como moscas, e o horizonte sem fim. Rússia, Rússia, vejo-te daqui da minha longura formosa, maravilhosa, eu te vejo. Tudo em ti é pobre, disperso e sem aconchego. Não possuis, para alegrar os olhos surpresos, audazes milagres da natureza coroados por audazes milagres da arte. Cidades com altos palácios de muitas janelas fundidos com as rochas, árvores e musgos pitorescos fundidos com as casas por entre a eterna poeira de água das cachoeiras. A cabeça não se joga para trás para poder ver em cima, lá no alto, um nunca acabar de moles de pedra. Não brilham por entre escuros arcos sobrepostos, envoltos em vinhas e eira, em musgos e incontáveis milhões de rosas silvestres. Não brilham por entre eles, ao longe, linhas eternas de montanhas radiosas tentando alcançar o límpido firmamento de prata. Tudo no teu interior é escancarado e deserto. Tudo é plano. Como pontos, como marcos quase imperceptíveis, surgem nas planuras as tuas cidades de pouca altura. Nada acaricia, nada encanta a vista. E, no entanto, que misteriosa força secreta é essa que nos arrasta para ti? Por que soa sem cessar nos meus ouvidos a tua tristonha canção, ressoando ao longo e ao largo, de mar a mar, por toda a tua extensão? O que vibra nela, nessa canção? Que é isso que me chama, que chora e me aperta o coração? Que sons são esses de ternura dolorosa, que me penetram a alma e me envolvem o coração? Rússia, o que queres de mim? Que laço misterioso é esse que nos une em segredo? Por que me fitas assim? Por que tudo o que em ti existe voltou para mim esse olhar cheio de expectativa? Ainda me quedo aqui, imóvel e perplexo,
mas sobre minha cabeça já se debruça uma nuvem escura, plena de chuvas ameaçadoras, e meu pensamento emudece diante da tua imensidão. Que profecia se oculta nessa extensão ilimitada? Não será aqui, no teu ventre, que deverá brotar a ideia incomensurável, já que tu mesma és incomensurável? Não será aqui o lugar do nascimento do gigante herói, já que aqui há espaço para ele crescer e soltar-se? E possante, envolve-me a vastidão tremenda, abalando meu imo com terrível pujança. E um poder sobre-humano ilumina meus olhos. Eia, que imensidão faiscante, sublime, nunca vista no mundo inteiro. Rússia! Freia, segura, imbecil! Gritou Chichikov para Selifan. Eu já te ensino com este sabre! Berrou um postilhão de bigodes de uma jarda de comprimento, galopando-lhes ao encontro. Não enxergas, ô demo que te coma a alma? Não vês que é a viatura do Estado? E como um fantasma, sumiu entre fragor e poeira a troika do correio. Que estranha atração, que enlevo, que fascínio residem na palavra estrada. E como é maravilhosa ela mesma, a estrada. O dia claro, as folhas de outono, o ar gelado. Abotoemos melhor o sobretudo de viagem, puxemos o gorro sobre as orelhas, aconcheguemo-nos mais no canto da cabine. Pela última vez, um calafrio percorre os membros para logo ser substituído por um calor agradável. Os cavalos voam. Uma tentadora modorra se insinua e as pálpebras ficam pesadas, e já é como em sonho que se ouve, não são as alvas neves, na cantiga do cocheiro, e o bufar dos cavalos e o estrépito das rodas, e logo já se está roncando, encostado no vizinho, espremido no canto. E quando se acorda, já ficaram para trás 5 paradas. E há a lua, a cidade desconhecida, igrejas com vetustas torres de madeira e agulhas enegrecidas, casas de tábuas escuras e casas brancas de pedra. O luar aqui e ali semelha lenços de linho branco pendurados pelas paredes, pela calçada, pelas ruas, cortados ao viés por sombras negras como carvão. Qual metal polido brilham os telhados de madeira iluminados pelos raios oblíquos, e nem viva alma em parte alguma. Todos dormem. Solitária, uma única luzinha bruxuleia numa das janelas. Talvez um sapateiro a terminar um par de botas, ou um padeiro a cuidar de uma fornada. Que importa? Mas a noite, potências celestes, que noite se abre nas alturas. E o ar e o firmamento, alto, distante, espraiando-se imenso na sua profundidade, tão sonoro e claro. Mas respira fresco, bem, nos nossos olhos, o frio bafo noturno, e nos embala, e já estamos cochilando, e mergulhando no sono, e roncando, e o pobre vizinho, apertado contra o canto, se mexe enfesado, sentindo sobre si o nosso peso. Ao despertar, novamente se descortinam aos nossos olhos os campos e as estepes, nada em lugar nenhum, tudo deserto, tudo escancarado. O marco de estrada corre-nos ao encontro com o seu número, a manhã está nascendo. No frio céu esbranquiçado surge uma pálida linha dourada. O vento fica mais áspero e fresco. Apertemos melhor o sobretudo quente. Que frio gostoso! Que delicioso sono nos envolve de novo. Um solavanco e outra vez acordamos. O sol está alto no firmamento. Ouve-se uma voz. Cuidado, cuidado! É uma carroça que desce pela encosta. Embaixo, um dique e um lago grande e claro, a brilhar como um fundo de cobre sob os raios do sol. Uma aldeia, esbás espalhadas pela colina. Como uma estrela, brilha a cruz da torre da igreja rural, um pouco de lado. Tagarelice de camponeses e um apetite insuportável no estômago. Meu Deus, como és bela, às vezes, estrada longa, comprida. Quantas vezes, como um afogado prestes a perecer, eu me agarrei a ti,
e tu generosamente me ajudaste e me salvaste. E quantas ideias maravilhosas me deste, quantos sonhos poéticos me inspiraste, quantas impressões admiráveis me fizeste sentir. Mas também o nosso amigo Titikov estava sentindo nesse momento uns devaneios não de todo prosaicos. Vamos ver o que ele estava sentindo. No começo não sentia nada e só olhava para trás, querendo certificar-se de que tinha realmente saído da cidade. Mas quando percebeu que a cidade já havia muito se perdera de vista e que não se viam mais nem as forjas, nem os moinhos, nem nada daquilo que rodeava a cidade, e até as brancas cumeeiras das igrejas de pedra já haviam mergulhado terra adentro, ele começou a se preocupar só com a estrada, só olhava para a direita e para a esquerda, e a cidade de N desapareceu da sua memória, como se ele nunca lá tivesse estado, como se tivesse passado por ela há muito, muito tempo, na infância. Por fim, a própria estrada deixou de interessá-lo e ele começou a entrefechar os olhos e a se reclinar na almofada. O autor confessa que ficou até satisfeito com isso, pois encontrou dessa forma uma oportunidade para falar um pouco do seu herói. Porque até agora, como o leitor já deve ter percebido, ele sempre se viu impedido disso, ora pelo Nozdriov, ora pelos bailes, ora pelos mexericos da cidade, ora, finalmente, por 1000 outras ninharias, que só parecem ninharias quando estão registradas num livro, mas enquanto estão rolando pela sociedade são consideradas assuntos assaz importantes. Mas agora deixemos tudo de lado e ponhamos mãos à obra. É muito duvidoso que o herói por nós escolhido agrade aos leitores. Que as senhoras não gostarão dele, e isso já podemos afirmar sem hesitação, porque as senhoras exigem que um herói seja o suprassumo da perfeição, e se ele apresentar a mínima jaça, física ou espiritual, é um desastre. Por mais fundo que o autor lhe perscrute a alma, ainda que reflita melhor que um espelho a sua imagem, não lhe darão valor algum. A simples corpulência e a idade mediana de Titikov já o prejudicarão bastante. Em hipótese alguma, elas perdoarão a gordura num herói, e muitas senhoras, virando o rosto, dirão: "Ei, como ele é feio!" Ai, tudo isso é do conhecimento do autor. E não obstante, ele não pode escolher para seu herói um homem virtuoso, porém, quem sabe, ainda nesta mesma história, sentir-se-á vibrar em cordas até agora não tocadas, surgirá a riqueza incomensurável do espírito russo, passará um varão dotado de virtudes divinas, ou uma formosa donzela russa, sem igual no mundo inteiro, em todo o esplendor da sua maravilhosa alma feminina, toda anelos generosos e desprendimento. E perto deles parecerão privados de vida todos os entes virtuosos de outras tribos, como é morto o livro ao lado do verbo vivente. Erguer-se-ão os movimentos russos, e então se verá quão profundamente arraigado na natureza eslava está tudo aquilo que a natureza dos outros povos só roçou pela rama. Mas para que e por que falar daquilo que ainda está no futuro? Não fica bem ao autor, já há muito tempo homem feito, educado na áspera vida interior e na revigorante sobriedade da solidão, deixar-se arrastar pelo entusiasmo como um adolescente. Tudo tem sua vez, seu lugar, sua hora, mas apesar de tudo não tomei para meu herói um homem virtuoso. E posso até revelar o motivo. É porque já está em tempo de dar finalmente um descanso ao pobre homem virtuoso, porque já soam ocas nos lábios as palavras homem virtuoso, porque transformaram em cavalgadura o homem virtuoso, e não há escritor que não o monte, espicaçando-o com o chicote e com o que mais lhe cair nas mãos. Porque extenuaram de tal forma o homem virtuoso, que agora ele já não tem mais nem sombra de virtude, mas sobraram dele apenas pele e ossos em lugar do corpo. Porque é com hipocrisia que apelam para o homem virtuoso, porque não respeitam o homem virtuoso. Não, já é tempo de atrelarmos um patife. Atrelaremos, pois, um patife. Obscura e humilde é a origem do nosso herói. Seus pais eram fidalgos.
Se da nobreza rural ou particular, é coisa que só Deus sabe. Não era parecido com eles, de rosto. Pelo menos a parenta que assistiu ao seu nascimento, mulherzinha baixota e atarracada, dessas que são geralmente cognominadas de patas chocas, tomando o recém-nascido nos braços, exclamou: "Saiu completamente diferente do que eu esperava. Ele deveria ser parecido com a avó materna, o que seria melhor também. Mas se ele foi sair, como diz o ditado, nem ao pai nem ao avô, mas ao moço que passou." No começo, a vida encarou-o com olhos um tanto azedos e pouco hospitaleiros, como que, através de uma janela embaçada pela neve, nem um amigo, nem um companheiro na infância. O quartinho acanhado, de janelas pequenas que não se abriam nem no inverno nem no verão. O pai, homem doente, de longa bata forrada de pele de carneiro e chinelas de tricô nos pés sem meias, a suspirar o tempo todo, perambulando pelo quarto e cuspindo numa escarradeira no canto. As horas intermináveis, sentado no banco, de pena na mão e tinta nos dedos e até nos lábios, a inscrição eternamente diante dos olhos. Não mintas, obedece aos mais velhos, traze a virtude no coração. O eterno arrastar das chinelas pelo quarto e a voz familiar, mas sempre severa, outra vez bobeando, que soava no momento em que a criança, entediada com o trabalho monótono, enfeitava a letra com algum rabinho ou arabesco. E a sempre conhecida, sempre desagradável sensação, quando, logo depois dessas palavras, a sua orelha era dolorosamente torcida pelas unhas dos longos dedos que a agarravam por detrás. Eis o pobre quadro da sua primeira infância, da qual ele mal e mal guardava uma pálida recordação. Mas tudo na vida muda depressa. Um belo dia, com o primeiro sol da primavera e a cheia dos rios, o pai, levando o filho, saiu num pequeno coche puxado por um cavalinho baio, desses que os comerciantes de cavalos costumam chamar de pegas, guiado por um cocheiro miúdo e corcunda, fundador e pai da única família de servos pertencente ao pai de Chichikov, o qual exercia quase todas as funções na sua casa. Com esta pega, arrastaram-se durante mais de um dia e meio. Pernoitaram em caminho, atravessaram um rio, comeram empadas frias com carne de carneiro frita e, finalmente, no terceiro dia, chegaram à cidade. Diante do menino brilharam, num esplendor inesperado, as ruas da cidade, deixando-o boquiaberto durante alguns minutos. Mas logo em seguida a pega despencou-se junto com o coche num buraco que marcava o início de uma viela estreita, toda em declive e cheia de lama, onde ficou sapateando durante muito tempo, espicaçada pelo corcunda e pelo próprio amo, lutando para se safar da vala. Finalmente conseguiu sair e arrastá-los até um pequeno quintal, situado na ladeira, com duas macieiras em flor na frente de uma casinha velha, com um jardinzinho atrás, pequeno, baixinho, consistindo apenas em sabugueiros e sorveiras, e escondida no fundo, uma cabana de tábuas, coberta com telhas de madeira, com uma única janelinha estreita e opaca. Ali morava uma parenta deles, velhinha caquética, que ainda ia à feira todas as manhãs e depois secava as meias no samovar, e que fez um carinho na bochecha do menino e admirou-lhe a gordura. Era ali que ele teria de ficar morando e frequentar todos os dias as aulas da escola municipal. O pai apenas pernoitou lá e no dia seguinte já se pôs a caminho de casa. Os olhos paternos não verteram lágrimas na despedida. O menino recebeu 1,5 rublo em cobre para as despesas e guloseimas e, o que é mais importante, um sábio conselho. Olha aqui, Pavlusha, estuda. Nada de travessuras nem vadiagem. Porém, mais que tudo, trata de agradar aos professores e superiores. Se souberes agradar ao superior, mesmo que não sejas bom nos estudos, nem tenhas qualquer talento dado por Deus, sempre te sairás bem e passarás na frente de todos. Não te des com os companheiros de escola. Eles não têm nada de bom para ensinar-te. Mas se não o puderes evitar, então procura fazer amizade com os mais ricos, que te poderão ser úteis algum dia.
Não convides nem presenteis ninguém, mas comporta-te de maneira a seres tu o convidado e o presenteado. Porém, mais que tudo, trata de guardar e economizar cada copequê. Ele é a coisa de mais confiança neste mundo. Um colega, um amigo, não perderá a primeira ocasião de te engasopar, e em caso de dificuldade, não hesitará em te denunciar. Mas o copequê, esse não. Esse nunca te trairá, qualquer que seja o teu problema. Tudo no mundo se consegue e se resolve com o copequê. Tendo deixado esses preceitos, o pai separou-se do filho e empreendeu a longa jornada de volta para casa com a sua pega, e desde então o filho nunca mais o viu, mas suas palavras e preceitos calaram fundo em sua alma. Já no dia seguinte, Pavlusha começou a frequentar as... Não revelou nenhuma aptidão especial para qualquer ciência. Distinguiu-se mais pela aplicação e pela ordem. Mas, em compensação, revelou-se nele um outro tipo de inteligência, pelo lado prático. Ele logo percebeu e compreendeu tudo e começou a se comportar em relação aos companheiros de tal maneira que eles sempre o obsequiavam. E ele, ao contrário, não só nunca lhes dava nada, como até, às vezes, depois de guardá-las por algum tempo, revendia-lhes as próprias coisas que eles lhe tinham dado. Ainda bem criança, ele já sabia privar-se de tudo. Do rublo e meio que recebera do pai, ele não gastou nem um copequê. Pelo contrário, no mesmo ano já conseguiu aumentar seu capital, demonstrando uma habilidade quase fenomenal. Esculpiu um passarinho de cera, pintou-o e vendeu-o muito bem. Depois, durante algum tempo, dedicou-se a outras especulações, a saber, comprava guloseimas na feira, sentava-se na classe perto dos colegas mais ricos e assim que percebia que um dos companheiros começava a sentir náuseas, sinal da fome que chegava, estendia-lhe por baixo do banco, como que, sem querer, um pedaço de pão de mel ou um pãozinho e, tendo-o espicaçado, cobrava em dinheiro e em proporção ao apetite que excitara. Durante 2 meses, passou todo o seu tempo em casa às voltas com um rato que colocara numa gaiolinha de madeira e conseguiu que o rato ficasse nas patinhas traseiras, deitasse e levantasse obedecendo ao seu comando, e depois vendeu-o também por bom preço. Quando juntou 5 rublos, costurou a boca do saquinho de dinheiro e começou a encher um novo. No que se refere aos superiores, seu comportamento foi ainda mais previdente. Ninguém sabia ficar tão quieto no seu banco. É preciso notar que o professor gostava sobremaneira de silêncio e boa conduta e não suportava meninos inteligentes e espertos. Parecia-lhe sempre que eles deviam estar zombando dele. Bastava um deles ter-lhe chamado a atenção pela vivacidade de espírito, bastava um desses meninos mexer-se no seu lugar ou mover sem querer uma sobrancelha para incorrer imediatamente na sua ira. Ele o perseguia e castigava impiedosamente. Eu já te curo esta impertinência e rebeldia, dizia. Eu te conheço com a palma da minha mão, como tu mesmo não te conheces. Vais ficar de joelhos comigo. Vais passar fome. E o infeliz garoto, sem mesmo saber por quê, ralava os joelhos e passava fome dias seguidos. Bem dotados? Talentosos? Tolices, costumava dizer o professor. Para mim o que vale é só o comportamento. Dou as notas mais altas em todas as matérias ao aluno que não sabe patavina, mas tem conduta exemplar. Mas aquele no qual percebo o espírito rebelde ou zombeteiro, esse ganha 0, mesmo que meta o próprio Solon no chinelo. Assim falava o professor, que detestava mortalmente o fabulista Krylov por ter dito: por mim podes beber, relevo o vício, se hábil és e bom no teu ofício. E que sempre contava, com deleite no rosto e nos olhos, como, numa escola onde ele lecionava antigamente, o silêncio que reinava era tal que se podia ouvir o voo de uma mosca, e que nenhum dos seus alunos, no decorrer de um ano inteiro, deu um pigarro ou assoou o nariz uma vez que fosse. E que até soar a campainha ninguém poderia adivinhar se havia alguém na classe ou não. Nota: Solon, legislador ateniense, um dos 7 sábios da Grécia. Fim da nota. Chichikov compreendeu logo o espírito desse superior e qual deveria ser seu comportamento perante ele.
e não movia uma sobrancelha, não piscava um olho durante todo o tempo de duração da aula, por mais que o beliscassem por trás. Assim que soava a campainha, precipitava-se adiante de todos para trazer ao professor o gorro de 3 orelhas. O professor andava de gorro de 3 orelhas. Tendo-lhe entregue o gorro de 3 orelhas, corria para ser o primeiro a sair da classe e procurava cruzar o seu caminho umas 3 vezes, cumprimentando-o de chapéu na mão a cada um dos encontros. Este empreendimento foi coroado de êxito completo. Durante toda a sua permanência no colégio, Tchitchikov sempre teve ótima colocação e, ao término do curso, recebeu aprovação geral em todas as matérias, um atestado e um livro com letras douradas pela dedicação exemplar e comportamento irrepreensível. Quando deixou o colégio, nosso herói era um jovem de aspecto bastante atraente, com um queixo que já exigia navalha. Nessa época morreu-lhe o pai. Sua herança consistia em 4 jaquetas de lã irreversivelmente surradas, 2 batas velhas forradas de pele de carneiro e uma quantia insignificante em dinheiro. Obviamente, o pai sabia dar bons conselhos com referência à economia de copequês, mas ele mesmo não economizara muitos. Tchitchikov vendeu imediatamente por 1000 rublos a decrépita casinha com seu pedacinho de terra e transferiu a família de servos para a cidade, tencionando instalar-se ali e entrar para o serviço público. Nessa mesma época, foi expulso do colégio por estupidez ou qualquer outro pecado, o pobre professor amante do silêncio e do comportamento exemplar. O infeliz começou a beber de desgosto e logo já não tinha mais recursos nem para beber. Doente, sem um pedaço de pão, sem auxílio, ele estava perecendo num cubículo sem aquecimento, esquecido de todos. Alguns dos seus antigos alunos, aqueles inteligentes e espirituosos que ele sempre tivera sob suspeita de rebeldia e conduta irreverente, tendo tomado conhecimento da sua situação miserável, imediatamente juntaram dinheiro para ajudá-lo, para isso até vendendo algumas coisas necessárias. O único que se esquivou com a desculpa de não ter nada foi Pavlusha Tchitchikov, que lhes deu uma mísera moeda de 5 copequês, a qual os companheiros lhe jogaram na cara no mesmo instante, dizendo: sovina! O pobre professor escondeu o rosto nas mãos quando soube desse ato dos seus antigos discípulos. As lágrimas saltaram aos borbotões dos seus olhos apagados, como se ele fosse uma criança desamparada. No meu leito de morte, Deus mandou que eu chorasse, disse ele em voz sumida, e acrescentou: Pavlusha, como pode alguém mudar assim? Ele, que era tão comportado, nenhuma rebeldia, uma seda, engasopou-me. Ah, como me engasopou! Entretanto, não se pode dizer que a natureza do nosso herói fosse tão áspera e dura, ou que os seus sentimentos estivessem tão embotados, a ponto de não conhecer piedade nem compaixão. Ele era capaz de sentir tanto uma como outra, e até gostaria de ajudar, desde que isso não implicasse quantia considerável, pois não podia tocar naquele dinheiro que estava separado para não ser tocado. Em suma, o conselho do pai: guarda e economiza o copequê. Fora-lhe proveitoso. Mas ele não tinha amor ao dinheiro pelo dinheiro. Não era dominado pela avareza ou sovinice. Não eram elas que o moviam. Ele sonhava era com uma vida de conforto, com toda sorte de amenidades, carruagens, uma casa muito bem montada e arrumada, almoços deliciosos. Era isso que estava sempre dançando na sua cabeça. Era para poder, em algum dia futuro, gozar finalmente tudo isso. Para isso é que era zelosamente guardado o copequê, por ora recusado com tanta avareza, tanto a si mesmo como aos outros. Quando passava disparado na sua frente algum ricaço em sua linda carruagem, puxada por finos trotadores ricamente ajaezados, ele ficava como que petrificado no lugar e depois, voltando a si como após um sono prolongado, dizia: e pensar que aquele ali já foi empregado de escritório, que usava o cabelo cortado em rodela. Tudo o que evocava opulência e fartura produzia nele uma impressão que nem ele mesmo compreendia. Terminado o colégio, ele nem quis descansar, tão forte era o seu desejo de pôr-se logo em campo e trabalhar no serviço público.
No entanto, apesar dos seus atestados elogiosos, não lhe foi fácil conseguir um emprego público na Câmara. Até mesmo nas províncias mais distantes é preciso ter proteção. O empreguinho que ele conseguiu era ínfimo, um ordenado de 30 ou 40 rublos por ano, mas ele estava decidido a trabalhar furiosamente, a vencer tudo e a triunfar. E com efeito, ele deu provas verdadeiramente inauditas de dedicação, paciência e limitação das próprias necessidades. Desde a manhã, bem cedo, até a noite cerrada, sem esmorecer nem física nem moralmente, ele escrevia atolado na papelada, não ia para casa, dormia nas mesas das salas da repartição, almoçava muitas vezes com os guardas e, apesar de tudo isso, sabia conservar-se asseado, vestir-se com decoro, comunicar ao semblante uma expressão amável e até um certo quê de nobreza aos movimentos. É preciso notar que os funcionários da Câmara se distinguiam muito especialmente pela aparência insignificante e mesmo feia. Alguns tinham cara que parecia um pão mal assado. A bochecha inchada para um lado, o queixo entortado para outro, o lábio superior inflado como uma bolha, rachado ainda por cima. Em suma, muito feios mesmo. Falavam todos de um modo enfesado, como se quisessem bater nos outros. Ofereciam frequentes sacrifícios a Baco, mostrando desta forma que no caráter eslavo ainda existem muitos remanescentes do paganismo. Muitas vezes até chegavam ao local de trabalho, como se diz, já tocados, razão porque o ambiente na repartição não era agradável e o ar nada tinha de aromático. No meio dessa espécie de funcionários não era possível que deixassem de reparar em Chichikov, que se destacava em tudo como um contraste completo, tanto pela fisionomia agradável, como pela voz insinuante e pela total abstinência de quaisquer bebidas fortes. E, no entanto, apesar de tudo isso, não era fácil o seu caminho. Coubera-lhe por chefe um funcionário já envelhecido, que era o exemplo e a imagem de uma insensibilidade e impassibilidade pétreas. Perpetuamente o mesmo, inacessível, jamais um sorriso assomou ao seu semblante, nunca ele saudou quem quer que fosse com ao menos uma pergunta sobre a saúde. Ninguém jamais o viu diferente de como era na repartição, nem mesmo na rua, nem sequer em sua própria casa. Se ao menos uma vez ele demonstrasse interesse por alguma coisa, se ao menos uma vez se embebedasse e embriagado, se permitisse uma risada, ou mesmo se entregasse à selvagem alegria à qual se entrega um bandido num momento de bebedeira, mas nem sombra existia nele de qualquer coisa semelhante. Nele não existia absolutamente nada, nem de malvado, nem de bondoso, e havia algo de sinistro nessa ausência de tudo. Seu rosto asperamente marmóreo, sem qualquer irregularidade apreciável, não sugeria nenhuma semelhança. Seus traços tinham uma severa coerência harmônica. Apenas as numerosas perebas e bexigas que os salpicavam colocavam-lhe a fisionomia na categoria daquelas nas quais, segundo o dito popular, o diabo vai à noite martelar ervilhas. Dir-se-ia que não podia haver força humana capaz de se aproximar de um homem desse e de conquistar sua boa disposição. Mas Chichikov tentou. Começou por procurar agradar-lhe com toda a sorte de pequenas coisas quase imperceptíveis. Estudou atentamente a maneira de ele apontar suas penas de escrever e, preparando algumas, segundo aquela amostra, sempre lhes colocava ao alcance da mão. Soprava e varria da sua mesa a areia mata-borrão e o tabaco. Arranjou um trapinho novo para o seu tinteiro. Descobriu onde ele guardava o chapéu mais horrível que já se viu na face da terra, e sempre o punha ao lado dele 1 minuto antes do fim do expediente. Limpava-lhe as costas, se por acaso ele as sujasse de cal da parede, mas tudo isso passou inteiramente sem ser notado, como se nunca tivesse sido feito. Finalmente, Chichikov farejou a vida doméstica e familiar do seu homem, descobriu que ele tinha uma filha já madura, de rosto também do tipo onde aparentemente ervilhas eram marteladas na calada da noite, e resolveu iniciar o ataque por este flanco. Descobriu qual era a igreja que ela frequentava aos domingos e postava-se sempre na frente dela, muito bem arrumado,
o peito da camisa fortemente engomado, e o empreendimento foi coroado de êxito. O taciturno chefe ficou abalado e convidou-o para tomar chá, e o pessoal da repartição nem teve tempo de perceber o que acontecia, quando as coisas já se ajeitaram de forma que Chichikov foi morar em casa do chefe, ficou sendo seu homem de confiança, tornou-se indispensável, fazia-lhe as compras de farinha e açúcar, tratava a filha como se fosse sua noiva, chamava o velho de paizinho e beijava-lhe a mão. E todo mundo na Câmara pensava que no fim de fevereiro, antes da quaresma, teriam lugar as bodas. O terrível chefe começou até a recomendar Chichikov perante os escalões superiores, e algum tempo depois Chichikov era nomeado chefe de uma seção onde aparecera uma vaga. E isso, ao que parece, encerrava a meta principal das suas relações com o velho chefe, porque imediatamente depois da nomeação ele despachou secretamente o seu baú e no dia seguinte já se instalou em novo domicílio. O velho de paizinho e não mais lhe beijou a mão, e quanto ao casamento, o assunto foi relegado ao esquecimento, como se nunca nada tivesse acontecido. Entretanto, sempre que se encontrava com o antigo chefe, apertava-lhe a mão cordialmente e convidava-o para tomar chá, de modo que o velhote, apesar da sua eterna impassibilidade e rude indiferença, cada vez que isto acontecia, sacudia a cabeça e balbuciava consigo mesmo. Enganou-me, engasopou-me, o filho do diabo. Esse foi o umbral mais difícil que Chichikov teve de atravessar. Dali para diante, tudo foi mais fácil e bem-sucedido. Ele tornou-se um homem preeminente. Revelou-se possuidor de todas as qualidades necessárias nesse seu mundo, tanto a amenidade nos modos e maneiras de agir, como a vivacidade nos assuntos do trabalho. Com esses recursos, ele conseguiu em pouco tempo aquilo que se costuma chamar um lugar quentinho, o qual soube aproveitar da melhor maneira. E preciso notar que naquela época teve início uma rigorosa perseguição de toda espécie de propinas, perseguição essa que não o assustou nem um pouco. Muito pelo contrário, aproveitou-se imediatamente dela em seu próprio benefício, demonstrando dessa forma a engenhosidade russa, que aparece sempre nas horas de aperto. Chichikov agia da seguinte forma. Assim que chegava um solicitante e metia a mão no bolso para dele extrair as cartas de recomendação assinadas pelo príncipe Khovansky, como se diz aqui na Rússia, ele retrucava com um sorriso, afastando-lhe a mão. Não, meu senhor. Está pensando que eu... Não. Isto aqui é o nosso dever, a nossa obrigação. Temos de fazê-lo sem qualquer gratificação. O senhor pode ficar tranquilo. Amanhã mesmo estará tudo pronto. Queira deixar-me seu endereço. O senhor não precisa nem mesmo vir aqui. Tudo lhe será entregue em domicílio. Nota. Cartas de recomendação assinadas pelo príncipe Khovansky. Alusão humorística ao dinheiro. Fim da nota. O solicitante, encantado, voltava para casa cheio de entusiasmo, pensando, até que enfim aparece um homem do tipo de que precisamos ter muitos, um verdadeiro diamante precioso. Mas o solicitante espera um dia, espera outro, e não lhe trazem os papéis do seu negócio, nem tampouco no terceiro dia. Ele volta à repartição. O processo nem foi iniciado. Desculpe-me, diz Chichikov, muito respeitoso, segurando-lhe ambas as mãos. E estávamos com tanta coisa acumulada, mas amanhã mesmo estará tudo feito. Amanhã, sem falta. Prometo. Estou até encabulado. E tudo isso acompanhado pelos gestos mais insinuantes. Se ao falar se abrem as abas do seu avental, a sua mão trata logo de consertar o negócio, segurando as abas. Mas nem amanhã, nem depois de amanhã, nem no terceiro dia os papéis são levados à casa do solicitante. O solicitante se põe a matutar. Será que não se passa aqui alguma coisa? Informa-se e fica sabendo que é preciso gratificar os escriturários. Ora, por que não? Estou disposto a dar-lhes 1/4 de rublo ou 2. Não, 1/4 de rublo não serve. Tem que ser uma branquinha para cada um. Uma branquinha. 25 rublos para cada escriturário, exclama o solicitante. Mas por que fica tão irritado? Respondem-lhe. É assim mesmo que acaba sendo. Os escriturários receberão 1/4 de rublo cada um e o resto vai para os chefes.
O obtuso solicitante bate na testa e amaldiçoa veementemente a nova ordem, a perseguição das propinas e as maneiras corteses e enobrecidas dos funcionários. Antigamente, pelo menos, se sabia o que se devia fazer, entregava-se uma nota vermelhinha ao encarregado do assunto, e com esses 10 rublos, negócio resolvido. Mas agora é uma branquinha para cada um, e ainda por cima o aborrecimento da demora de uma semana até adivinhar o caminho. Ao diabo o desprendimento e a nobreza dos funcionários. Está claro que o solicitante tem razão, mas em compensação, agora não há mais comedores de propinas. Todos os chefes de repartição são homens honestíssimos e nobilíssimos. Só os secretários e os escriturários é que são uns patifes. Logo se apresentou a Chichikov um campo bem mais amplo. Formou-se uma comissão para a construção de um edifício público de certa importância. Ele insinuou-se nessa comissão e revelou-se logo um de seus membros mais ativos. A comissão pôs imediatamente mãos à obra e ficaram 6 anos às voltas com o edifício. Mas, fosse devido ao clima desfavorável ou fosse por culpa do material, o fato é que o edifício público não conseguia sair das fundações. E nesse meio tempo, em outros cantos da cidade, surgiu para cada um dos membros da comissão uma bonita casa de arquitetura urbana. Evidentemente, a formação do terreno ali era melhor. Os membros já começavam a prosperar e a constituir família. E só então, só nesse ponto, é que Chichikov começou, pouco a pouco, a se desvencilhar das rígidas leis de abstinência e de impiedosa privação que se havia imposto. Só aqui o seu longo jejum foi finalmente atenuado e revelou-se que nem sempre ele fora avesso a toda espécie de deleites, dos quais soube abster-se durante os anos de fogosa juventude, quando homem algum é capaz de se dominar por completo. Permitiu-se até alguma coisa de supérfluo, um cozinheiro bastante bom, finas camisas holandesas, já comprava tecidos de uma qualidade como ninguém tinha igual em toda a província. E desde então começou a usar roupas de cores predominantemente castanhas e avermelhadas com brilho. Já adquirira uma excelente parelha e ele mesmo segurava uma das rédeas, obrigando o cavalo lateral a trotar em volteios. Já pegara o hábito de se esfregar com uma esponja molhada em água, misturada com água de colônia. Já comprava, a preço nada baixo, um certo sabonete especial para amaciar a pele. Mas eis que, de repente, para o lugar do antigo molenga, foi nomeado um chefe novo, um militar severo, inimigo dos comedores de propinas e de tudo o que se costuma chamar de iníquo. No dia seguinte à sua chegada, ele já meteu medo em todos, até o último homem. Exigiu contas e relatórios, viu as irregularidades, notou as quantias que faltavam a cada passo, descobriu no mesmo instante as casas de bonita arquitetura urbana e começou a reviravolta. Muitos funcionários foram despedidos dos empregos, as casas de arquitetura urbana voltaram para o erário público e foram convertidas em toda a sorte de instituições caritativas e escolas para filhos de soldados. Todos foram reduzidos à expressão mais simples, e Chichikov mais que os outros. Seu rosto, apesar do aspecto agradável, desagradou ao chefe desde o primeiro momento, só Deus sabe por quê. Às vezes, estas coisas acontecem simplesmente sem motivo algum. E o chefe tornou-se de um ódio mortal por ele. E era um terror para todos, esse chefe implacável. Mas, como, apesar de tudo, ele era um militar, e, portanto, não era versado em todas as sutilezas das maroteiras civis, aconteceu que, passado algum tempo, por meio de trejeitos de sinceridade e a habilidade de adaptar-se a tudo, outros funcionários conseguiram insinuar-se nas suas graças, e o general logo foi parar nas mãos de patifes ainda maiores, os quais ele, em absoluto, não considerava como tais. Estava até muito satisfeito por ter finalmente escolhido auxiliares à altura da situação e gabava-se seriamente da sua fina perspicácia em saber distinguir as capacidades. Os funcionários depressa compreenderam o seu espírito e o seu caráter. Todos aqueles que se encontravam sob a sua chefia tornaram-se logo terríveis perseguidores da iniquidade. Por toda parte, em todos os assuntos, eles a perseguiam,
como um pescador persegue com seu arpão um carnudo esturjão, e perseguiram-na com tanto empenho que em pouco tempo cada um deles se viu dono de alguns milhares de rublos de capital. Nesse meio tempo voltaram ao bom caminho muitos dos funcionários que haviam sido despedidos e foram readmitidos aos seus empregos. Mas Chichikov já não conseguiu insinuar-se de maneira alguma, por mais que se esforçasse em seu favor, espicaçado pelas notas do príncipe Khovansky, o primeiro secretário do general, que já era mestre na arte de levar seu chefe na conversa, mas aqui ele não conseguiu arranjar absolutamente nada. O general era um daqueles homens que, embora pudesse ser levado na conversa, se bem que sem o seu conhecimento, quando encasquetava alguma ideia na cabeça, essa ideia ficava lá cravada tal qual um prego de aço. Era inteiramente impossível arrancá-la de lá. Tudo o que o habilidoso secretário conseguiu foi obter a anulação da folha de serviços maculada, e até isso só pôde arranjar apelando para a compaixão do general, comovendo-o com a vívida descrição do triste destino da infeliz família de Chichikov, que este, por sorte, não possuía. Ora, que é que se há de fazer? Disse Chichikov. Quem fisgou, arrastou, mas se a linha se rompeu, não pergunte a razão. Não adianta chorar, é preciso trabalhar. E assim ele resolveu começar uma nova carreira, armar-se novamente de paciência, privar-se novamente de tudo, por mais gostosa que tivesse sido a vida folgada que já experimentara. Teve de mudar-se para outra cidade, cuidar de tornar-se conhecido ali, mas as coisas não queriam dar certo. Teve de mudar de emprego 2, 3 vezes, num prazo bastante curto. Os empregos que conseguia eram sujos, inferiores. É preciso notar que Chichikov era o homem mais decoroso que jamais existiu neste mundo. Embora no princípio tivesse que abrir seu caminho num meio pouco asseado, sempre soube conservar o asseio da alma. Gostava de escritórios com mesas de madeira envernizada e que em tudo houvesse um ar de nobreza. Nunca se permitiu uma palavra indecorosa e sempre ficava ofendido quando percebia no falar dos outros alguma falta ao respeito devido à posição e à hierarquia. Creio que o leitor gostará de saber que ele trocava a roupa de baixo cada 2 dias, e no verão, quando fazia calor, até mesmo todos os dias. Qualquer odor um pouco menos sutil já o ofendia. Por esse motivo, toda vez que Petrushka vinha despí-lo e tirar-lhe as botas, ele punha um cravo no nariz, e em muitos casos seus nervos eram sensíveis como os de uma donzela. E por isso foi-lhe penoso ter de voltar àqueles meios onde tudo cheirava a aguardente e a falta de decoro no comportamento. E por mais que ele se esforçasse para ser estoico, não pôde evitar de ficar magro e até esverdeado durante aquelas provações. Ele já começava a engordar e a readquirir aquelas formas arredondadas e decentes nas quais o leitor o encontrou quando travou conhecimento com ele, e mais de uma vez, mirando-se no espelho, ele já pensava em diversas coisas aprazíveis. Uma mulherzinha, um quarto de crianças, e um sorriso acompanhava tais pensamentos. Mas agora, quando se viu de relance, assim por acaso, no espelho, não pôde deixar de exclamar: "Mãe do céu, como fiquei feio!" E depois disso não quis olhar-se mais. Mas nosso herói suportou tudo, suportou valentemente, suportou pacientemente, e por fim conseguiu passar para o serviço alfandegário. E preciso dizer que esse emprego era havia muito tempo o objeto dos seus devaneios secretos. Ele via que elegantes roupas estrangeiras usavam os funcionários da alfândega, que porcelanas e cambraias mandavam às suas comadres, titias e irmãs. Mais de uma vez ele disse, suspirando: "Ali é que eu deveria estar. A fronteira é perto, as pessoas são ilustradas, e que finas camisas holandesas se podem arranjar." Devemos acrescentar que ele pensava também num certo tipo de sabonete francês que comunicava uma brancura extraordinária à cutis e um frescor especial às faces. Deus sabe como se chamava esse sabonete, mas Chichikov tinha certeza de que ele poderia ser encontrado sem falta na fronteira. Assim, havia muito tempo ele queria transferir-se para a alfândega, mas detinha-o toda sorte de vantagens correntes na comissão de construção do edifício,
Ele raciocinava corretamente que a alfândega, apesar dos pesares, ainda era como 2 pássaros voando, enquanto a comissão já era um pássaro na mão. Mas agora ele decidiu entrar para a alfândega, custasse o que custasse, e entrou mesmo. Nosso herói atacou esse serviço com um zelo extraordinário. Parecia que o próprio destino lhe reservara o papel de funcionário aduaneiro. Tamanha eficiência, perspicácia e sagacidade não só eram nunca vistas, como eram até inauditas. Em 3, 4 semanas, ele já pegara tamanha prática no negócio aduaneiro que sabia absolutamente tudo. Nem precisava pesar ou medir, mas sabia pela fatura quantas jardas de lã ou qualquer outro tecido continha uma peça. Sopesando na mão um embrulho, sabia imediatamente quantas libras pesava. E no que se refere às buscas, os próprios colegas de serviço diziam que ele tinha um olfato de cão. Era impossível deixar de pasmar diante da sua paciência em apalpar cada botão. E tudo isso era realizado com um sangue frio mortal, com uma cortesia que chegava às raias do absurdo. E enquanto as vítimas da busca se enfureciam, ficavam fora de si e sentiam ímpetos malévolos de encher de bolachas a sua amável fachada, ele, sem mudar a expressão cortês da fisionomia, nem as maneiras amenas, só repetia: "Não quer ter a bondade de se incomodar e se levantar um pouco?" Ou então: "Não quer ter a gentileza, madame, de passar para outra sessão? Lá a esposa de um de nossos funcionários se entenderá com a senhora." Ou ainda: "Permite que eu solte um pouco com esta faquinha o forro do seu capote?" E dizendo isso, ele extraía de lá chales e echarpes, calmamente, como se fosse da sua própria mala. Até seus próprios chefes tinham de admitir que ele não era um homem, mas um demônio. Encontrava coisas dentro de rodas, varais de carros, orelhas de cavalos e sabe-se lá que outros lugares, onde autor algum teria a ideia de se meter e onde só aos funcionários aduaneiros é permitido meter-se. De modo que o pobre viajante, tendo por fim atravessado a fronteira, ainda ficava vários minutos sem poder voltar a si e, enxugando o suor que lhe porejava o corpo inteiro, só podia persignar-se e repetir: "Arre! Arre!" Sua situação era muito semelhante à do colegial que sai correndo do quarto secreto para o qual o diretor o chamou para repreendê-lo, mas que ao invés disso lhe aplicou uma surra totalmente inesperada. Em pouco tempo, Chichikov infernizou completamente a vida dos contrabandistas. Ele era a ameaça e o pesadelo de toda a judiaria polonesa. Sua honestidade e incorruptibilidade eram invencíveis, quase sobrenaturais. Ele nem sequer acumulou um pequeno capital com toda a sorte de mercadorias confiscadas e alguns objetos apreendidos que não se registravam nas listas oficiais para evitar excesso de papelada. Um serviço tão zeloso e desinteressado não podia deixar de se tornar objeto da admiração geral e de chegar aos ouvidos de alta direção. Chichikov recebeu um cargo graduado e um aumento, e logo a seguir apresentou um projeto para a captura de todos os contrabandistas, pedindo tão somente recursos para executá-lo ele mesmo. Imediatamente recebeu um destacamento e o direito ilimitado de proceder a quaisquer buscas. Era só isso que ele queria. Naquela época formara-se uma forte associação de contrabandistas, bem preparada e bem organizada. O audaz empreendimento prometia lucros milionários. Chichikov já tinha conhecimento disso havia muito tempo e até já tinha afastado uns emissários enviados para suborná-lo com um seco "ainda não é a hora". Mas, agora que já tinha tudo à sua disposição, mandou imediatamente um aviso àquela associação, tendo dito: "Agora é a hora". O negócio era garantido. Aqui ele poderia ganhar num ano o que não ganharia nunca em 20 anos do mais dedicado serviço. Antes ele não quisera entrar em quaisquer negociações com eles, porque não passava de um mero peão no tabuleiro e, portanto, tinha pouco a lucrar. Mas agora a coisa era totalmente diversa. Ele podia impor as condições que quisesse. Para que o negócio correspondesse ainda melhor, nosso herói atraiu mais um funcionário, seu colega, o qual não conseguiu resistir à tentação, apesar de já ter a cabeça encanecida.
Consumado o acordo, a associação entrou em funcionamento. As operações tiveram um início brilhante. O leitor certamente já ouviu a história, tantas vezes repetida, da bem engendrada viagem dos carneiros espanhóis, os quais, tendo atravessado a fronteira com uma pele dupla, trouxeram debaixo dela 1 milhão em rendas brabantinas. E isto ocorreu justamente na época em que Chichikov servia na alfândega. Se ele não tivesse participado dessa operação pessoalmente, nenhum judeu no mundo conseguiria levá-la a bom termo. Depois de 3 ou 4 travessias de merinos pela fronteira, os 2 funcionários se viram de posse de um capital de 400 mil rublos cada um. Consta que o de Chichikov até passou dos 500 mil, pois ele era o mais esperto. E Deus sabe que cifras descomunais teriam atingido aquelas benditas somas se um gato preto não lhe estivesse atravessado o caminho. O demônio confundiu ambos os funcionários. Para falar claramente, os 2 funcionários se enraiveceram e brigaram sem nenhum motivo. Certa feita, durante uma discussão acalorada, ou talvez por ter bebido um pouco, Chichikov chamou o outro funcionário de filho de Pope, e aquele, embora de fato fosse filho de Pope, por motivos ignorados, sentiu-se gravemente ofendido e deu-lhe imediatamente uma resposta forte e extremamente acerba, com as seguintes palavras: "Não, estás mentindo. Eu sou conselheiro de Estado e não filho de Pope. O filho de Pope és tu." E ainda acrescentou por desaforo e para feri-lo mais ainda: "Sim, senhor, é isso mesmo." Embora o tivesse aniquilado completamente, devolvendo-lhe o seu próprio insulto, e embora a expressão "é isso mesmo" tivesse sido muito forte, ele não se deu por satisfeito e ainda fez uma denúncia anônima contra Chichikov. De resto, consta também que entre eles já havia uma rixa por causa de uma certa rapariga, viçosa e firme como um nabo maduro, como diziam os funcionários aduaneiros, que até haviam sido contratados uns indivíduos para agarrar e espancar nosso herói em algum beco escuro, à noitinha, mas que ambos os funcionários ficaram a ver navios, e quem ficou com a rapariga foi um certo capitão Shamshariov. Como a coisa aconteceu de fato, só Deus sabe. O leitor que tiver vontade, que complete a história como achar melhor. O que importa é que as relações secretas com os contrabandistas tornaram-se públicas. O conselheiro de Estado enterrou-se a si mesmo, mas conseguiu afundar seu companheiro junto consigo. Os 2 funcionários foram processados, confiscaram e penhoraram tudo o que eles possuíam. E tudo isso desabou como um raio sobre as suas cabeças. Só então, quando voltaram a si, como se fosse de uma intoxicação de fumaça, é que eles viram horrorizados o que tinham feito. O conselheiro de Estado, segundo o costume russo, afogou as mágoas na bebedeira, mas o conselheiro de ministério aguentou firme. Conseguira esconder uma parte do dinheiro, apesar do faro agudo das autoridades que vieram fazer a investigação e a busca. Ele aplicou os mais finos recursos da sua inteligência, já muito experiente, já muito conhecedora da natureza humana. Aqui ele agiu com seus modos insinuantes, ali com um discurso comovedor, acolá usou o incenso da lisonja, que jamais atrapalhou negócio algum, mais além passou um dinheirinho. Em suma, soube levar o seu caso de tal forma que pelo menos conseguiu não ser exonerado de maneira tão desonrosa como seu colega e escapar de um processo criminal. Mas acabou ficando sem capital, sem as suas bugigangas estrangeiras, sem nada. Para tudo isso apareceram novos candidatos. Ele só conseguiu conservar uns 10 mil rublos guardados para um dia mais negro e umas 2 dúzias de camisas holandesas e a pequena sege na qual costumam viajar os solteirões e os 2 servos, o cocheiro Selifan e o criado Petrushka. E os companheiros de alfândega, movidos pela bondade dos seus corações, deixaram-lhe uns 5 ou 6 pedaços do sabonete para a conservação do frescor das faces. E é só. Eis, pois, a situação em que de novo se encontrou o nosso herói. Eis que a avalanche de desgraças desabou sobre a sua cabeça. Era isto que ele chamava sofrer a bem do serviço público. Agora poder-se-ia imaginar que, depois de tais borrascas, provações, reviravoltas do destino e vicissitudes da vida, ele se retiraria, com seus últimos 10 milheiros de rublos,
para alguma cidadezinha de província distante, e lá se quedaria para sempre de roupão de chita na janela de uma casinha baixinha, separando aos domingos as brigas dos mujiques debaixo das janelas, ou dando um passeio para se refrescar até o galinheiro, para apalpar pessoalmente a galinha escolhida para a sopa, e passaria desta forma o resto de sua vida sossegada, embora não inútil de todo. Mas não foi isso o que aconteceu. É preciso fazer justiça à indômita força de caráter de nosso herói. Depois de tudo aquilo que teria sido suficiente, se não para matar, pelo menos para esfriar e fazer sossegar para sempre qualquer outro homem, nele não se apagou a incoercível paixão. Ele estava amargurado, despeitado, murmurava contra o mundo inteiro, irritava-se contra a injustiça do destino, ficava indignado com a injustiça humana, mas apesar de tudo não conseguia desistir de fazer novas tentativas. Em suma, ele deu provas de uma paciência diante da qual empalidece a paciência empedernida do alemão, já contida na lenta e preguiçosa circulação do seu sangue. O sangue de Tchitchikov, ao contrário, borbulhava vigorosamente, e era necessária muita força de vontade consciente para pôr uma brida em tudo o que nele queria saltar e galopar em liberdade. Ele raciocinava, e no seu raciocínio havia um lado de certa forma justo. Por que eu? Por que a desgraça foi cair logo sobre mim? Quem é que fica hoje em dia cochilando no serviço público? Todo mundo se defende, todo mundo ganha. Não causei a desgraça de ninguém. Não roubei a viúva, não deixei ninguém na miséria, só me aproveitei do supérfluo, só peguei o que qualquer um teria pegado. Se eu não aproveitasse, outro aproveitaria. Por que então os outros estão prosperando e só eu tenho de perecer como um verme? E o que sou eu agora? Para que sirvo? Com que olhos poderei encarar agora qualquer honrado pai de família? Como não sentirei remorsos, sabendo que sou um peso inútil sobre a terra? E o que dirão mais tarde os meus filhos? Está aí, dirão. Nosso pai era uma besta, não nos deixou coisa alguma. Já sabemos que Tchitchikov se preocupava muito com a sua descendência. Um assunto tão delicado. Outro assunto talvez não o fizesse meter a mão tão fundo se não fosse a pergunta que, não se sabe por quê, surge por si mesma. E o que dirão os filhos? E assim o futuro pater familias, qual um gato cauteloso, espiando de soslaio com um olho só, para ver se o dono não o está observando, agarra às pressas qualquer coisa que lhe esteja ao alcance. Pode ser sabão, ou velas, ou sebo, ou um canário que lhe caiu debaixo da pata. Ele não deixa escapar nada. Assim chorava e lamentava-se o nosso herói, mas nem por isso esmorecia a atividade na sua cabeça. Lá dentro alguma coisa queria organizar-se a todo custo e só aguardava que surgisse um plano. Mais uma vez ele se encolheu, de novo começou a levar uma vida apertada, de novo privou-se de tudo, de novo saiu do asseio e de uma situação decente para afundar-se na imundície e na vida infame e vil. E, à espera de coisa melhor, viu-se até obrigado a aceitar as funções de despachante procurador, profissão que entre nós ainda não ganhou foros de cidadania. Empurrado por todos os lados, desrespeitado pela arraia miúda das repartições e até pelos seus próprios mandantes, condenado a rastejar pelas antessalas, exposto a grosserias e insultos, ele viu-se obrigado a enfrentar tudo, premido pela necessidade. Entre outros encargos, ele recebera um que era o de conseguir a penhora de algumas centenas de almas de camponeses no conselho de tutela. Tratava-se de uma propriedade que estava arruinada ao último grau. Fora arruinada pela mortalidade do gado, pelas ladroeiras dos administradores, pelas más colheitas, pelas epidemias que dizimaram os melhores trabalhadores e, finalmente, pela falta de juízo do proprietário das terras, que havia montado uma casa em Moscou, em grande estilo e na última moda, esbanjando com ela toda a sua fortuna até o último copequê, a ponto de ficar sem dinheiro para a comida. Por esse motivo ele se viu obrigado a empenhar tudo o que lhe restava, que eram os camponeses.
O empenho no tesouro era então ainda um negócio novo, a que as pessoas tinham receio de se arriscar. Chichikov, na sua qualidade de despachante procurador, tendo previamente conseguido angariar a boa disposição de todos, sem a boa disposição prévia, como se sabe, não se consegue nem uma simples informação, pelo menos uma garrafa de madeira não se escapa de despejar-lhes na goela. Tendo, pois, conseguido essa boa disposição de todos os elementos necessários, ele explicou que, aliás, existia a circunstância de metade daqueles camponeses estarem mortos. Isso para evitar reclamações futuras. Mas eles estão incluídos na lista de recenseamento? Disse o secretário. Estão incluídos, sim, respondeu Chichikov. Então, por que se apoquenta? Disse o secretário. No fim dá tudo no mesmo. Uma morte, um nascimento, e tudo se resolve num momento. Aquele secretário, pelo visto, sabia até falar em rimas, mas nesse meio tempo o nosso herói foi iluminado por uma ideia inspiradíssima, a mais inspirada que jamais iluminara a cabeça de um ente humano. Mas que João bobo que eu sou, disse ele consigo mesmo. Procuro as luvas e elas estão no cinto. Se eu comprar todos esses camponeses que morreram enquanto as novas listas de recenseamento ainda não foram entregues, se eu adquirir, digamos, 1 milheiro deles e o conselho de tutela me pagar uns 200 rublos por alma, já terei 200 mil rublos de capital na mão. E agora é um momento favorável. Houve ainda há pouco uma epidemia que matou boa quantidade de gente, graças a Deus. Os proprietários andaram perdendo dinheiro na jogatina, em pândegas e regabofes, e esbanjaram valentemente os seus haveres. E agora correram todos para se empregar no serviço público em Petersburgo. As propriedades estão abandonadas, são administradas ao Deus dará. Cada ano torna-se mais difícil pagar os impostos. Nestas condições, eles ficarão muito contentes de poderem ceder-me as almas mortas, nem que seja só para não pagar por elas as taxas per capita. Pode até acontecer que um ou outro ainda me pague alguma coisa por cima. Está claro que o negócio é difícil, trabalhoso. Há o perigo de eu me meter de novo em palpos de aranha, se a coisa falhar e for descoberta. Mas para alguma coisa um homem é dotado de inteligência. E o melhor da história é que o assunto vai parecer inverossímil a todo mundo. Ninguém vai acreditar. É verdade que sem possuir terras não se pode nem comprar nem empenhar camponeses. Mas eu vou comprá-los para transferência, para colonização. Nos distritos de Tavrida e Kherson, agora estão dando terras de graça. Só querem que sejam colonizadas. É para lá que vou transferir todos, para Kherson, que morem ali. E a transferência pode ser feita legalmente, pelas vias oficiais. E se quiserem uma certidão dos camponeses, pois não tenho objeções, passemos a certidão. Apresentarei até o testemunho assinado do próprio punho pelo chefe de polícia. E a aldeia pode se chamar de Chichikov, ou então pelo meu nome de batismo, Pavlovskoye. E foi assim que brotou na cabeça do nosso herói este estranho enredo, pelo qual não sei se o leitor lhe será grato, mas sei que a gratidão do autor é até difícil de expressar, porque digam o que disserem, se não fosse essa ideia surgir na cabeça de Chichikov, este poema não veria a luz do dia. Persignando-se à moda russa, ele pôs mãos à obra. Sob o pretexto de procura de um lugar para morar e sob outros pretextos, começou a visitar vários recantos do nosso país, especialmente aqueles que haviam sofrido mais do que os outros, atingidos por calamidades de toda a espécie, más colheitas, mortalidade e assim por diante. Em suma, aqueles onde ele poderia comprar em melhores condições e a preços mais baixos os servos de que precisava. Não se dirigia a esmo a qualquer proprietário, mas escolhia pessoas mais a seu gosto, ou então aquelas com as quais teria menos dificuldades em fechar semelhantes negócios, procurando travar conhecimento com elas antes, despertar-lhes a boa disposição para com ele, para, se possível, adquirir os camponeses mais por amizade do que por dinheiro. Assim, pois, os leitores não devem ficar indignados com o autor se as personagens que apareceram até agora não estão de acordo com o seu gosto. O culpado disso é Chichikov. Ele é quem manda aqui. E para onde ele inventar de ir, teremos de segui-lo. De nossa parte, se de fato formos acusados pela pobreza de colorido e pouca beleza das personagens e dos caracteres,
Só poderemos alegar que no começo nunca dá para perceber o fluxo e a dimensão do assusto em toda a sua amplitude. A entrada em qualquer cidade, mesmo numa capital, é sempre um tanto sem graça. No começo tudo é cinzento e monótono. Desfilam interminavelmente usinas e fábricas enegrecidas pela fumaça. E só mais tarde é que começarão a aparecer as quinas dos prédios de 6 andares, as lojas, os letreiros, as imensas perspectivas das avenidas, cheias de campanários, colunas, estátuas, torres, com todo o brilho, ruído e fragor da cidade, e todas aquelas maravilhas criadas pelo engenho e pela mão do homem. O leitor já viu como se processaram as primeiras compras de Chichikov, como as coisas caminharão daqui para a frente, que êxitos e malogros esperam o nosso herói, como ele terá de enfrentar, resolver e superar os obstáculos mais difíceis, como surgirão imagens enormes, como se moverão as misteriosas alavancas da grande narrativa, como se alargarão seus horizontes e toda ela ganhará um majestoso fluxo lírico. Tudo isso veremos mais tarde. Ainda é longo o caminho que deverá ser percorrido por toda a equipagem de campanha composta pelo cavaleiro de meia-idade, a sege, daquelas em que viajam os solteirões, o criado Petrushka, o cocheiro Selifã e a troika de cavalos já conhecidos pelos seus nomes próprios, desde o presidente até o patife do pedrez. E assim, eis apresentado o nosso herói, tal qual ele é. Mas quem sabe os leitores exigirão uma definição cabal sobre um traço específico? Quem é ele no que se refere às qualidades morais? Que não se trata aqui de um herói cheio de perfeições e virtudes, é evidente. Mas então, quem é ele? Trata-se, pois, de um patife? Mas por que um patife? Por que ser tão severo para com os outros? Hoje em dia não existem mais patifes entre nós. Existem só pessoas bem intencionadas, simpáticas. Indivíduos que, para vergonha geral, possam expor a face às bofetadas públicas. Desses encontraremos quando muito uns 2 ou 3. E esses mesmos já estão falando em virtude. Seria mais justo classificar nosso herói como um empreendedor, um adquiridor. A culpada de tudo é a aquisição. É por causa dela que têm sido feitos os negócios que se convencionou chamar de pouco limpos. É verdade que um caráter desse tipo já tem algo de repelente, e o mesmo leitor que, no caminho da sua vida, poderá ter relações amistosas com um homem desse, trocar visitas e passar momentos agradáveis em sua companhia, passará a olhá-lo de soslaio se ele de repente surgir no papel de herói de um drama ou poema. Mas sábio é aquele que não recua diante de caráter algum, mas cravando nele o olhar perscrutador, sonda-o e penetra no seu imo mais recôndito. Depressa tudo se transforma no ser humano. Nem ele próprio percebe como cresce dentro dele um verme terrível, que imperioso atrai para si toda a seiva vital. E mais de uma vez, não só uma imensa paixão, mas uma ínfima paixãozinha por alguma coisa reles desenvolveu-se num homem nascido para feitos melhores, obrigando-o a esquecer seus grandes e sagrados deveres e a tomar, pelo que é grande e sagrado, mesquinhas trivialidades. Incontáveis como as areias do mar são as paixões humanas, e todas elas diferem entre si. E todas elas, as vis como as nobres, no princípio são submissas ao homem, para logo depois se transformarem em suas terríveis dominadoras. Bem-aventurado aquele que soube escolher entre todas as paixões a mais elevada. Sua bem-aventurança cresce e se multiplica, desmesurada, a cada hora, a cada minuto, e ele penetra cada vez mais fundo no paraíso infinito da sua própria alma. Mas existem paixões que não foi dado ao homem escolher, que já nascem com ele no momento em que ele mesmo nasce para a luz do dia, e não lhe são dadas forças para delas esquivar-se. Planos superiores as comandam, e existe nelas um apelo perene que não se cala pela vida inteira. Grandiosa é a trajetória terrena que elas são predestinadas a percorrer. Não importa se em forma sombria ou como luminosa a aparição que alegra o mundo por um momento, são igualmente chamadas para um bem desconhecido do ser humano. E quiçá neste mesmo Chichikov
a paixão que o arrasta já não parta dele, e na sua fria existência se encerre aquilo que mais tarde derrubará por terra o homem e o fará cair de joelhos diante da sabedoria celeste. E também é um mistério a razão por que esta imagem apareceu no poema que ora sai a lume. Mas o lamentável não é que o herói não agrade aos leitores. O lamentável é que no nosso foro íntimo reside a certeza absoluta de que esse mesmo herói, esse mesmo Chichikov, poderia ter desagradado. Não tivesse o autor perscrutado tão a fundo a sua alma, não tivesse mexido com aquilo que, no fundo dela, escapa e foge à luz do dia, não tivesse desvendado os pensamentos mais recônditos, que homem nenhum confia a qualquer outro, mas se ao invés disso o tivesse mostrado tal como ele se apresentara a toda a cidade, a Manilov e aos outros, todos ficariam muito contentes e o tomariam por um homem interessante. Não havia necessidade de que o seu rosto e toda a sua imagem se agitassem como vivos diante dos olhos dos leitores. Em compensação, ao terminar a leitura, suas almas não estariam perturbadas por coisa nenhuma e poderiam voltar todos para a mesa de jogo que distrai e diverte a Rússia inteira. Sim, meus bons leitores, vós preferiríeis não ver descoberta a miséria humana. Para quê, dizeis vós? Qual é a utilidade disso? Então não sabemos sozinhos que existe muita coisa ridícula e desprezível na vida? Já sem isso nos acontece ver muitas vezes coisas bem pouco confortadoras. Melhor seria se nos mostrassem o belo, o atraente. Melhor seria que nos esquecêssemos, que escapássemos disso. Para que me dizes, meu velho, que os negócios vão mal na minha propriedade? Diz o Pomietchik ao seu administrador. Isso, meu velho, eu sei sem a tua ajuda. Será que não tens outras conversas para mim? Deixa-me esquecer essas coisas. Não quero saber delas. Só assim ficarei feliz. E assim o dinheiro que serviria para pôr os negócios em ordem será empregado em recursos para induzir o estado de esquecimento. E dorme a inteligência, que talvez pudesse ter encontrado uma nova e rica fonte de recursos, e logo mais vai a garra à propriedade vendida em asta pública, e lá se vai o proprietário pelo mundo com a alma perturbada pela necessidade extrema e disposta a baixezas que antes o teriam horrorizado. E também cairão sobre o autor acusações por parte dos chamados patriotas, que ficam bem tranquilos nos seus cantos, ocupados com seus negócios particulares, inteiramente alheios ao caso, acumulando seus capitaizinhos, construindo seus destinos à custa do... Mas assim que acontece alguma coisa que, na sua opinião, é ofensiva à pátria, se aparece, por exemplo, um livro que constata às vezes alguma verdade amarga, eles surgem correndo de todos os cantos, como aranhas que pressentiram uma mosca na teia e levantam logo uma gritaria. Será que está certo trazer isso à luz do dia, proclamar essas coisas? Se tudo isso que está escrito aí é nosso, será que convém mostrá-lo? E o que dirão os estrangeiros? Então é agradável ouvir opiniões desairosas sobre nós mesmos? Então isso não dói? Estão pensando que nós não somos patriotas? Diante de tão sábias observações, especialmente as referentes à opinião dos estrangeiros, confesso que não é possível encontrar nada para contestá-las, a não ser talvez o seguinte. Num longínquo recanto da Rússia viviam 2 cidadãos. Um era pai de família, de nome Kifa Mokievich, homem de índole mansa, que levava uma vida descuidada. Não se preocupava com a família. Sua existência era orientada mais para o lado contemplativo e seu pensamento era ocupado pelo seguinte problema filosófico, como ele o chamava. Tomemos, por exemplo, uma fera, dizia ele, andando pelo aposento. A fera nasce nua. E por que ela nasce justamente assim, nua? Por que ela não sai de um ovo como um pássaro? Como é que é isso? O fato é que não dá para compreender a natureza, por mais que a gente se aprofunde no seu exame. Assim pensava o cidadão Kifa Mokievich. Mas isto ainda não é o essencial. O outro cidadão era Moki Kifovich, seu próprio filho. Este era o que se costuma chamar um Hércules, e enquanto seu pai se preocupava com o nascimento da fera, sua espadaúda natureza de rapagão de 20 anos vibrava e forcejava na ânsia de se soltar. Não sabia fazer nada leve com a mão.
A toda hora aparecia alguém com o braço deslocado ou com o nariz inchado. Na casa e na vizinhança, tudo, desde o cachorro até a criada, fugia a bom correr assim que o via. Até sua própria cama, no quarto de dormir, ele reduzira a pedaços. Assim era Moki Kifovitch, se bem que de resto fosse um moço de boa índole. Mas ainda não é aqui que está o essencial. O essencial é o seguinte: tem paciência, patrãozinho Kifa Mokievich, diziam ao pai os servos domésticos, os seus e os dos outros. Que é que há com este teu Moki Kifovitch? Não dá sossego a ninguém? É um endemoniado? É verdade, é travesso, costumava responder o pai. Mas que é que eu vou fazer? É tarde para surrá-lo, e depois me acusariam de crueldade. E ele é um moço brioso. Se for repreendido diante de uns e de outros, ficará quieto. Mas e depois, se a coisa se torna pública? Seria uma desgraça. A cidade ficaria sabendo, chamá-lo-iam de cachorro, de uma vez por todas. Então achais que isto não me dói? Então não sou eu, o pai? Só porque me ocupo com questões filosóficas e às vezes não tenho tempo, já deixo de ser pai? Pois não é nada disso. Sou o pai, sim. O pai. O diabo que os carregue. O pai, sim. Moki Kifovitch está aqui. Mora aqui dentro do meu coração. Neste ponto, Kifa Mokievich batia com bastante força no próprio peito com o punho fechado e se deixava arrastar pelo entusiasmo. E se o meu filho for cachorro e tiver de permanecer cachorro, que não seja por mim que os outros saibam disso, que não seja eu que o denuncie. E, tendo demonstrado tão paternais sentimentos, ele continuava a deixar Moki Kifovitch prosseguir com as suas proezas hercúleas, enquanto ele mesmo voltava para os seus temas favoritos, colocando-se de repente algum problema como este. Se, por exemplo, o elefante nascesse de um ovo, a casca deste ovo deveria ser bastante grossa. Nem um canhão a furaria. Seria preciso inventar uma arma de fogo nova. Assim passavam a sua vida os dois habitantes do pacífico rincão, os quais surgiram de chofre, como se fosse de uma janela, no fim do nosso poema. Assomaram inesperadamente, a fim de dar uma modesta resposta às acusações de alguns ardorosos patriotas. Até há pouco tranquilamente ocupados com alguma filosofia ou com o aumento dos seus cabedais às expensas da pátria amada, e que não pensam em não praticar o mal, mas em que ninguém fale que eles praticam o mal. Mas não é o patriotismo, nem é o primeiro sentimento a razão dessas acusações. Outra coisa se oculta por trás delas. Por que guardarei silêncio? Quem, a não ser o autor, tem o dever de proclamar a sagrada verdade? Vós temeis o olhar que sonda fundo, tendes medo de dirigirdes vós mesmos um olhar perscrutador a quem quer que seja, preferis deixar os olhos deslizar pela superfície de tudo, sem pensar. Podereis até rir gostosamente de Chichikov, podereis, quem sabe, até elogiar o autor, dizendo, apesar de tudo, ele fez algumas observações bem apanhadas, deve ser um homem divertido. E depois dessas palavras, voltar-vos-eis para vós mesmos com redobrado orgulho, um sorriso complacente iluminará vosso semblante, e acrescentareis, mas é preciso convir que existem pessoas bem estranhas e ridículas em algumas províncias, e ainda por cima são uns patifes de marca. Mas qual de vós, cheio de humildade cristã, não em voz alta, mas em silêncio, a sós consigo mesmo, nos momentos de exame da consciência, cravará no fundo da própria alma esta penosa indagação? Será que dentro de mim mesmo não existe alguma parcela de Chichikov? Pois sim, era só o que faltava. Mas se neste momento passar por perto algum conhecido, de posição nem muito alta, nem baixa demais, ele cutucará no mesmo instante o seu vizinho e lhe dirá, mal conseguindo conter o riso, olha, lá vai Chichikov, e foi Chichikov quem passou. E depois, qual uma criança, esquecendo o decoro devido à sua idade e posição, correrá atrás dele, provocando-o e caçoando, Chichikov, Chichikov, Chichikov. Mas estamos falando bastante alto, esquecidos de que o nosso herói, que dormia enquanto contávamos sua história, já acordou e poderia facilmente ouvir o seu sobrenome tantas vezes repetido. E ele é um homem suscetível. Ficará aborrecido se perceber que se referem a ele de um modo desrespeitoso. Ao leitor pouco se lhe dá que Chichikov fique ou não fique zangado com ele.
Mas o autor, em hipótese alguma, pode permitir-se brigar com o seu herói. Ainda é longo o caminho que os dois terão de percorrer juntos, ombro a ombro. Ainda há 2 partes grandes pela frente, e isto não é coisa de somenos. Que estás fazendo? Disse Chichikov a Selifan. Tu aí. O quê? Disse Selifan em voz mole. Como assim, o quê? Asno! Isso é jeito de andar? Toca pra frente, anda! E com efeito, havia muito tempo que Selifan já estava de olhos entrefechados, apenas sacudindo de vez em quando, estremunhado, as rédeas nos flancos dos cavalos, também meio adormecidos. Quanto a Petrushka, o vento já lhe tinha levado o gorro não se sabe a que altura do caminho, e ele próprio, caído para trás, cochilava com a cabeça apoiada no joelho de Chichikov, de modo que este teve de lhe dar um cascudo. Selifan reanimou-se e, dando algumas lambadas no lombo do pedrez, após as quais este partiu a trote, e, sacudindo o chicote por cima dos outros, proferiu numa voz fininha e cantante. Não tenha medo. Os cavalinhos arrancaram e levaram como uma pluma a sege ligeira. Selifan só abanava o chicote e gritava. Eia! Ei! Ei! Saltando agilmente na boleia, à medida que a troika ora voava por cima de um outeiro, ora descia de chofre um outro, dos quais estava salpicada a estrada real, que seguia descendo sempre em declive quase insensível. Chichikov sorria, saltando de leve na sua almofada de couro, pois gostava de uma corrida veloz. E qual é o russo que não ama uma corrida veloz? Que alma, senão a alma russa, que aspira a embriagar-se, entrar num torvelinho, dizer de quando em quando que vá tudo ao inferno? Que alma, senão a russa, há de amá-la tanto, quando é nela, na corrida vertiginosa, que se pode sentir aquele quê de estático e maravilhoso? É como se uma força misteriosa te erguesse na sua própria asa, e tu voas, e tudo voa. Voam os marcos de estrada, voam ao teu encontro as carretas cobertas dos mercadores, passa voando de ambos os lados o bosque com suas escuras fileiras de pinhos e abetos, o bater de machados e o grasnar dos corvos. Voa a estrada inteira, não se sabe para onde, para a longura ignota. E há algo de assustador que se oculta nessas aparições fugidias, em que não tem tempo de se delinear o objeto que passa voando. E só o firmamento sobre a cabeça, e as nuvens ligeiras, e a lua que surge entre elas, só eles parecem imóveis. Ei, Troika! Pássaro Troika! Quem foi que te inventou? Só podias ter nascido de um povo atrevido, naquela terra que não está para brincadeiras, mas espraiou-se, imensa e alastrada, pela metade do mundo. E vá alguém tentar contar os marcos de Vestas até ficar com a vista mosqueada. E nem sequer é complicada a equipagem de estrada, não foi fixada com parafusos de ferro, mas armada às pressas, a machado e entalhadeira, pelo jeitoso mujique de Yaroslav. Nem o cocheiro usa botas estrangeiras, só barbas e luvas grosseiras, e senta-se Deus sabe em que boleia. Mas põe-se de pé e brande o chicote, e entoa uma cantiga, e os cavalos voam como o vento, os raios das rodas fundem-se num só disco liso, e a estrada estremece, e grita de susto o pedestre atarantado, e eila que voa, a Troika, que voa, e já só se percebe ao longe um ponto que some, levantando poeira e varando o espaço. E não é assim que tu mesma voas, Rússia, qual uma Troika impetuosa que ninguém consegue alcançar? Debaixo de ti fumega a estrada, tremem as pontes, tudo recua e fica para trás. E estaca o espectador espantado por este milagre divino. Terá sido um raio lançado do céu? O que significa esse ímpeto assustador? E que força inaudita se encerra nesses corcéis nunca vistos no mundo? Cavalos, cavalos! Que cavalos! Que tempestades se agitam em vossas crinas! Que ouvidos apurados vibram em cada um dos vossos tendões? Escutais da boleia a velha canção conhecida, e todos juntos, num único esforço, estufais os peitos de bronze, e quase sem tocar a terra com os cascos, transformai-vos numa só linha tesa.
fendendo os ares, voando por Deus inspirada. Rússia, para onde voas? Responde. Ela não responde. Vibram os sininhos no seu tilintar mavioso, zune e transforma-se em vento o ar dilacerado em farrapos. Passa voando ao largo tudo o que existe sobre a terra, e de olhar enviesado afastam-se e abrem-lhe caminho os outros povos e os outros países. Fim do CD MP3